Já entrou pra ti? Já entrou pra ti aí? Não. Se não, vou pegar um copo d'água. Deixa ela aqui. Deixa ela vir aqui. Tu viu aqui? Até o Guri tinha mandado pra mim uma mensagem, esqueci de responder pra ele. Não, a Lupinha tá ali. Não, não. Quis entrar aqui no meio, vai derrubar as coisas. O Dinho, mano, entrou. Deus abençoe, mano, querido Dinho. Vamos entrando aí, pessoal. Como é que tá o som? Tá bom? Tá bom, dá um olho, pessoal. Vou botar mais perto da tua cadeira aqui pra Luma não entrar no meio. Ela vai ter esse fio aqui no meio. Boa noite. Paz e graça. Fica quietinha. O choque dos comportamentos, o choque dos pensamentos, o choque das atitudes, o choque do confronto de ideias, né, no geral, na sociedade, o choque das injustiças, dos pecados, com aqueles que têm fé em Cristo. E o que isso acontece quando há esse choque? O resultado disso para a pessoa e o resultado disso dentro da sociedade. Como nós temos falado aqui, você tem o seu gosto, tem a sua opinião, tem o seu pensamento. E às vezes quando se encontra com outra pessoa, outros grupos, pode ter divergências de pensamentos, atitudes, gostos e opiniões. E haverá manifestação contrária ou a favor. E isso tudo ou se equilibra ou se desequilibra mais. E como a gente quer viver numa sociedade organizada, digna, honesta, transparente e justa, nós sempre primamos para andar num caminho mais coerente. E as escolhas de outros são diferentes. Isso não quer dizer que tudo o que a gente faça às vezes é certo, porque nós erramos também nas nossas escolhas. Erramos muitas vezes também quando a gente expressa alguma coisa no falar. E também às vezes julgamos errado, equivocadamente, a atitude de uma pessoa num momento sem saber a história do porquê que está agindo daquela forma. Nós temos que analisar a história, o histórico, o porquê, do que leva às vezes uma pessoa a tomar algumas atitudes que no teu ponto de vista ou no meu ponto de vista não seria bom. Quero dizer para vocês que estão nos assistindo agora que esse vídeo vai ser replicado no nosso canal do YouTube e você possa compartilhar com seus amigos, tanto aqui na página do Face ou também se inscrevendo em nosso canal do YouTube, dando seu like, dando sua opinião, sugestionando temas para nós.
e nos acompanhando. Outros sim. Está havendo alguns problemas com algumas páginas de Facebook e provavelmente com a nossa também está acontecendo. Alguém está hackeando, está se infiltrando nos nossas programações, nossos encontros, e eles travam, num determinado momento ele trava o número de visualizações. Às vezes entra várias pessoas visualizando e não aparece. Depois, quando contabiliza o resto da publicação, que sempre atingimos sempre acima de 500 visualizações, agora não passa de 80. Isso não quer dizer que as pessoas não estão visualizando. Está havendo algum problema de alguém que está movimentando a nossa página do Face, assim como estão movimentando a página de outras pessoas. Mas nós vamos continuar fazendo os nossos anúncios, as nossas programações, os nossos encontros e colocando aqui o nosso pensamento, as nossas ideias, para que a gente possa viver com mais justiça, com mais dignidade, mais equilíbrio dentro da sociedade. E eu vou ler alguns textos aqui para nós entrarmos diretamente no assunto específico, que é a revelação da palavra, né? A Bíblia Sagrada, que é uma mensagem, e a gente tenta trazer para a atualidade dos fatos que aconteceram no passado para os dias de hoje. Nós vamos ler um livro da lei, que é Levítico, capítulo 19, verso 14 e 15. Não amaldiçoarás ao surdo e nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, não respeitarás o grande, com justiça julgarás o teu próximo. Nós colocamos ali a foto de uma balança, né, de uma pessoa segurando a balança para ter o equilíbrio das forças, dos pesos e das medidas. Não está aparecendo? Vamos para cá. Não, está aparecendo teu ombro. Continua. Aqui, ó. Aqui, logo vem aqui. E daí, nessa parte aqui, nós temos a lei, né, que é o Levítico, que é a Constituição do povo de Israel. Contava-se com mais de 600 e poucas leis, fora o decálogo, que eram os 10 mandamentos. Mas tem algumas coisas aqui que são coerentes, até outras coisas não tão coerentes, mas o fato aqui é para a época, e essas questões do que eu li, essa transcendeu o tempo, a história, e os dias de hoje seria muito importante que as pessoas não atrapalhassem quem já tem seus problemas. Aquelas pessoas que já nasceram com problema, ou que ficaram com problema de enfermidade, as pessoas surdas, as pessoas que são cegas, as pessoas que estão debilitadas. Aí foi criadas outras leis, posteriormente em cada país, em cada nação, assim como tem na nossa, que dão possibilidade das pessoas terem uma melhor qualidade de vida. Mas ainda algumas pessoas queiram levar vantagem em cima daquelas pessoas que não têm condições normais de tocar a sua vida, sem ter o acesso necessário do trabalho, do direito, do estudo, à saúde, enfim, a viver na sociedade como um todo, né? E as pessoas respeitando essas pessoas dentro das suas necessidades. E ainda completa para que não faça injustiça dentro daquilo que está... Aqui está falando de juiz, advogado, na área jurídica, na área do direito, mas nós contextualizamos isso para a vida normal das pessoas que também não têm formação em direito, não trabalham como juiz ou advogado ou promotor público. Mas em si, e todo o nosso comportamento da sociedade, quando a gente vai testemunhar, ou vai servir de testemunha, ou vai pensar, ou vai analisar algum fato, não aceitar a pessoa por causa da sua condição social, que é desfavorável, ou seja, ele é pobre em relação a finanças, não favorecer ele porque ele é pobre, ele cometeu tal coisa porque ele é pobre. Aceitar alguma justificativa pertinente ao fato da sua questão social. Da mesma forma, não favorecer
aquele que é rico, o mais grande, o poderoso, aquele que tem posse, que tem propriedade. Não, ele basta, o que ele vai fazer comigo? Então, porque ele é mais favorável do que o outro. Então a justiça, ela tem que ter o equilíbrio, conforme a balança, né, 2 pesos, 2 medidas, exatas, tanto para um lado para o outro, não puxar nem para um lado e nem para o outro. Ser justo, como o Senhor é justo. Aí nós vamos adiante, no Salmo 12, no Salmo 12 não, no Salmo 15, que fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus. O Senhor, quem habitará, uma pergunta, quem habitará na tua casa, no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo monte? Quem vai estar nas alturas contigo? Aquele que anda com sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos é réprobo, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com seu dano, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Salmo de Davi. É uma pergunta, né? No pensamento de Davi, ele tinha consigo os seus problemas em contrário com o comportamento de Saul, né? Tinha problemas relacionados à sua casa, à sua família. Davi que teve mais de 6 esposas, né? Além de concubinas, e vários filhos. E ele tem seus conflitos. Há 40 anos, segundo narra a Bíblia, ele foi 40 anos de guerra, de batalha, de problemas relacionados a ele, né? E a sua família e o seu exército. A sua tribo de Davi, a tribo de Judá. E ele faz uma pergunta: quem é que vai estar perto do Senhor? Quem é que vai morar, no sentido hoje espiritual, dizendo, né? Não uma casa, não um edifício, não em cima do monte, não em cima do morro, ou em cima da serra, não. No ápice espiritual, no entender Deus dentro da sua espiritualidade, entronizando ele dentro do seu coração. Ele diz assim na resposta, ele pergunta e mesmo responde, porque ele recebe uma porção do entendimento da graça de Deus em sua vida, aquele que pratica a justiça. Aquele que fala não escondendo o que está no seu sentido dentro do seu coração. Aquele que fala, aquilo que ele pensa, ele fala. Ele pode estar certo, pode estar errado, mas ele não esconde o seu pensamento. Aquele que está no coração, ele fala. Aquele que não difama, o que ele não ofende as outras pessoas. Que não fala mal do outro, sendo perto, sendo longe, sendo outras pessoas. Ele não aceita afronta, ele defende o seu amigo, ele defende a outra pessoa, porque ele conhece a pessoa. Que alguém está falando alguma coisa de uma outra pessoa, ele está defendendo a outra pessoa, mesmo não estando junto. Mas ele conhece outra pessoa, então não vai aceitar a calúnia. Aquele cujos olhos é réprobo e desprezado. Então, ou seja, as pessoas que são, segundo o conceito da sociedade, menosprezadas. Os excluídos da sociedade, que alguém joga para o lado, ele vai fazer justiça, ele não vai aceitar que esses não sejam atendidos, que sejam chamados de desqualificados, que sejam esquecidos, né? A sua casa, a sua família, como Mefibosete, né, que ele chamou para estar com ele no palácio, né, que ninguém queria mais, era o filho de Jonatas, neto de Saul. Aquele que ele jura, ele confessa, mesmo que vai sofrer o dano, ele vai confessar: olha, eu errei, vou pagar, a culpa foi minha. Ele não vai mentir para levar vantagem, ou mentir para querer prejudicar outra pessoa. Não aceita suborno, ou seja, tu me dando um dinheiro por fora, eu já cagueto. Tu me dá um dinheiro por fora, eu já vou te testemunhar contra a outra pessoa e te favoreço. Então aquele que se vende é o corrupto. E ainda sabendo que a outra pessoa é inocente, mas ele ganhando dinheiro por fora, ele vai fazer alguma coisa contra a outra pessoa. Isso que se posiciona dessa forma, ele não vai ser abalado, ou seja, ele vai ficar firme.
porque ele tem a sua consciência tranquila. Ele deita e dorme e o Senhor sustenta ele no levantar pela manhã. Nós temos uma passagem de 1 Pedro, no primeiro capítulo, no verso 18, que diz assim, ó, sabendo que não foi coisas corruptíveis com prata e ouro que tu foi resgatado, de vossa maneira vã de viver, que por tradições recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ou seja, não foi ouro, não foi prata, não foi nada disso que aproximou quem crê para estar junto de Deus. Não foi dinheiro, não foi posse, não foi propriedade, não foi poder, não foi instâncias reguladas pelo homem, a colocação da sua maneira de viver na sociedade. Mas a fé dele, que tem colocado ele na família, no trabalho, nos lugares que ele está, é a fé em Cristo. E o sangue de Cristo que remiu a nós todos de todo pecado e toda culpa, nos reconciliou com o Pai, o Criador. E dessa maneira, por Cristo, nós chegamos até Deus. E não é ouro e nem prata. E não é riqueza e não é posse. Não é aquilo que tu tem. Embora que aquilo que tu tenha, se abençoado é, amém. Porque tu trabalhou, tu buscou espaço e foi abençoado pelo teu conhecimento, pela tua graça, pelo amor e pela perseverança. Claro que muitas pessoas que não professam fé em nada, também têm posse, também têm aquilo que é do seu sustento, né? Mas aquele que é cristão, ele não se vangloria, porque ele glorifica aquele que deu o entendimento para ele, deu força para ele, deu saúde para ele, deu o pão dele de cada dia, para mantê-lo, a ele e a sua família. E ainda mais no processo, na sua caminhada, nessas questões sociais, injustiças que nós temos, que a gente vê, a mídia, né, na sociedade que nós vivemos, no meio da sociedade, as coisas erradas, segundo o nosso entendimento, a gente bota na balança e vê o que é certo e o que é errado, e em cima disso aí, a gente tem essa percepção, esse entendimento. E em cima disso estão as nossas escolhas. Esse monte levar ele pra... Vai dar boa. Não vai fazer. Romanos 3, 23. Todos pecaram, todos nós pecamos, e de uma certa forma estamos destituídos da glória de Deus, mas justificados em Cristo. Estamos, porque Cristo é o que nos reconcilia com Deus. E através da fé em Cristo, aí tem as passagens em Romanos 3 que fala, Romanos 4 e Romanos 5, que nós somos justificados pela fé em paz com Deus, Romanos 5. E nessa paz que nós temos baseado na fé, que nos conforta e nos consola e nos dá a sensação de pacificação com Deus, é a tua fé, a certeza de que esse mundo que nós estamos aqui, ele é passageiro. A nossa vida, a nossa existência. Muitas pessoas já partiram, outras estão nascendo. Outras estão partindo hoje, outras estão nascendo hoje, assim como amanhã. E essa sequência da nossa vivência na Terra, um tempo determinado para cada um e um tempo determinado para todas as coisas, nós vimos e presenciamos muitas coisas ruins à nossa volta. Mas também presenciamos muitas coisas boas. E uma parte que diz da lei, ó, além disso, a lei entrou para que a ofensa abundasse. Ou seja, quem ofende a lei, ofende a justiça. Ofendendo a justiça, abunda o mal. A ofensa em cima do mal, ela cresce, ela se toma uma proporção. Mas da mesma forma que aumentou o pecado,
também superabundou a graça e a glória de Deus, porque ela se manifesta. E quando nós vimos a justiça de Deus, que nós sabemos que ela não falha, a do homem, nós somos ingratos, nós erramos, mas a perseverança de crer que a justiça de Deus, que se baseia na fé, no amor, no comportamento das pessoas, que alimenta isso, que essas outras pessoas também façam a prática da justiça e da fé, a gente fica regozijado quando vimos que foi feito justiça em cima de uma injustiça que estava sendo praticada. Diante de um crime que foi cometido contra uma família, contra uma criança, contra alguém. Os de bem se regozijam quando a justiça é aplicada. Então superabunda a glória de Deus no coração das pessoas, porque a pacificação fica no coração dele, e ele alegre ficando, vendo a justiça se manifestar na sociedade, nas famílias e nas casas das pessoas, no meio do teu trabalho, de onde você vive. E esses conflitos que nós temos, Jesus observou isto, profetizando, dentro de Mateus 24:12, que no multiplicar a iniquidade, ou seja, as injustiças, o amor de muitos se esfriaria. Na multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E quando o amor se esfria, as pessoas perdem a esperança. Perdendo a esperança, ela também deixa de ter a fé. Quando ela perde a sua fé, ela deixa de ter as suas convicções. E ela começa a pender para o lado da injustiça, do mal e dos pecados, e começa a ter conflitos da sua natureza humana, terrena, e as guerras espirituais vão alimentando o seu ser, de tal forma que ele estava de uma posição certa, firme, ele muda o seu pensamento, o seu passo, e começa a seguir a tendência da sociedade que está decaída no mal. E acha, na sua percepção, que Deus não está agindo. E a sua fraqueza toma conta pela força do mal, e ele acaba cedendo para o mal. Mas até então ele tinha o bem com ele. E ele não perseverou. Então é melhor fazer o mal, porque parece que o mal está sempre tendo resultado positivo, e quem faz o bem parece que não recebe. E quando acontece isso, as pessoas fraquejam, retrocedem e não vão à frente. Só que uma coisa é que teu coração não está voltado, não deveria estar voltado para essas coisas terrenas. Essas coisas terrenas, tu tem que só observar elas e andar com coerência, com firmeza, com equidade, que é o equilíbrio, né? Com justiça, com paciência e cheio de amor. Claro que tu não vai baixar a guarda, que tu tem que lutar, tu tem que ter firme, tu tem que ter um posicionamento, tu tem que usar da medida exata das tuas forças com a medida da que tu está sendo agredido, para ter o equilíbrio. Porque nós vivemos uma batalha, ela é espiritual, ela é psicológica e às vezes física. E nós, como guerreiros, como bons soldados, como valentes do Senhor, em todas as possibilidades de usar as nossas armas para equilibrar as ofensas, os desaforos, as injustiças, nós temos que ter sabedoria para usar. Esse Deus que está entronizado nos nossos corações tem que nos dar essa graça, e você tem que entender que tu tens esse dom, a sabedoria que foi te dada e concedida, para que tu enfrente os problemas adversos. Outro dia eu falava com a minha esposa, está aqui do meu lado, não está aparecendo, agora apareceu. Que às vezes nós tentamos fazer as coisas, lutamos, sabe, tentamos enfrentar situações e notoriamente parece que somos sozinhos, estamos sozinhos. Eu ia colocar a mensagem de hoje, até tinha mandado, depois tirei a mensagem, que seria Elias na caverna. E Elias, em 1 Reis capítulo 19, depois de ter matado mais de 450 falsos profetas, aqueles que eram contrários a andar na justiça, no amor, no temor a Deus, ele, com o poder recebido por parte de Deus, ele
mata 450 profetas, isso está relatado no livro de 1 Reis, e aí ele foge da presença de uma mulher que tinha sobre seu jugo esses 450 profetas. Ele, com medo, ele sobe ao Monte Horebe, né? O Monte Horebe fica ao sul do Monte Sinai, na faixa de Gaza, na divisa entre Egito e Israel, ali. E ele sobe nesse monte, aproximadamente o monte tem 2.285 metros de altitude. Ele entra numa caverna para se esconder de uma mulher má, a chamada Jezabel. E aí, quando ele está dentro dessa caverna escondido, achando que estava sozinho, coração aflito, diz: bah, eu sirvo a um Deus e estou profetizando, estou falando com os reis para eles andarem certo, eles andam torto. Eu digo para eles não serem corruptos, eles são corruptos. Eu digo para eles não roubarem, eles roubam. Eu digo para eles não mentirem, eles mentem. Falo pela boca de Deus e eles não escutam. Os profetas levantam as pessoas contra a minha integridade física, e eu, com força de Deus, com o uso da espada, eu destruí aqueles profetas. Mas tem uma mulher, uma líder aí, prefigurada na Bíblia, né, na palavra, mas prefigurada agora nos dias de hoje, nos conceitos atuais, de todos os problemas terríveis que estão te cercando, de enfermidade, de adversidade, falta de recurso, desequilíbrio social, o meio ambiente sendo transformado pelo homem, né, sendo destruído pelo homem, o conceito de família, o respeito às crianças, ao respeito aos idosos, aos adolescentes, a falta de trabalho, pessoas desempregadas, firmas, empresas fechando. Se levantou várias Jezabel. E aí as pessoas começam a correr para um lado e para o outro e acaba se infiltrando, se escondendo dentro de uma caverna. Ou seja, se escondendo dentro de um quarto, se escondendo dentro de uma carapuça, se escondendo, se atemorizando, a pressão psicológica, a pressão do medo, da angústia, achando que vai ser morto, vai ser derrubado, vai ser destruído, porque tudo à sua volta está se levantando contra ele ou contra ela. Aí vem uma voz e diz: o que tu está fazendo aí? A voz de Deus falando para Elias. E aí vem a voz de Deus falar contigo: o que tu está fazendo aí? Escondido, nessa caverna, nesse quarto escuro. E aí tu se levanta, ouve aquela voz, dá um passo para frente, mas ainda não saiu do ambiente. Daqui a pouco tu escuta o som que vem trovadas, vem terremotos, vem fogo. E em nenhum momento Deus está no meio disto. Não está no meio do terremoto, do fogo ou das trovoadas. E quando cessa todos esses barulhos, vem uma voz mansa e suave. Diz assim: Elias. Aí fala teu nome. Vem para fora. Vem para fora. Porque eu estou contigo. Vem para fora porque tu não está sozinho ou sozinha. Tem mais de 7 mil, eu vou conjecturar aqui, tem mais de milhões e de milhões de pessoas que estão passando pelo mesmo problema e eu estou junto com eles. E tem mais de milhões e milhões de pessoas que estão contigo e não vão te deixar sozinho também, porque eu toquei no coração desses para te abraçar, para te ajudar, para te levantar e tirar da circunstância do que tu está enfrentando neste momento. Aí tu olha para o mundo cheio de iniquidade, injustiça. Tu olha para o mundo que tem as pessoas corruptas que estão fazendo jogo com luio, falcatrua, mentindo a 3 por 4, e você vê: pá, mas por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas não são equilibradas? Por que as pessoas não falam a verdade? Por que as pessoas não andam no caminho de luz? Por que as pessoas preferem o suborno, a corrupção e desviar aquele dinheirinho que era para a saúde, bota para o seu bolso? Em vez de comprar o equipamento que é para o hospital, não, eu vou fazer de conta que estou comprando equipamento e vou comprar coisas para mim, vou mandar dinheiro para fora do país. Então, essas coisas que acontecem nos dias de hoje aconteciam no passado e vai se repetir, vai se repetir. Mas aonde multiplicou essas iniquidades, o amor de Deus tem que superabundar, tem que crescer mais, tem que evoluir mais. E isso tem que acontecer contigo, tem que acontecer comigo, para que esses que andam na contramão, aqueles que fazem injustiça, os corruptos, vejam que você tem fé, que você tem amor, e esse sinta o confronto teu, da tua natureza, da tua cristandade, do ser cristão que tu é,
de transformar o meio que tu vive, agindo com perseverança, com fé, com firmeza, com consistência, que o quadro pode ser mudado. Basta você tomar uma posição, sair do lugar que tu se encontra. Às vezes dá vontade de desistir, sabe? Esquentou aqui. Às vezes dá vontade de desistir, largar tudo de mão. E aí eu falei com a minha esposa, nós temos que ter algum parâmetro. Nós temos que ter uma posição. Agora, dentro de uma posição que eu tomo, muitas vezes eu estou arranhando aqui, arranhando ali, porque as justiças não estão sendo permeadas nos lugares que eu vou. Eu sou santo? Não. Eu vejo injustiça, eu vejo as pessoas, eu vejo antes das coisas acontecerem, eu estou vendo, as pessoas estão fazendo, eu estou vendo, as pessoas vão fazer, eu estou vendo, estou sentindo que vão fazer. Só que elas não entendem quando tu fala, elas não te ouvem, como aconteceu com os profetas no passado. E essa angústia bate na gente quando a gente vê as injustiças. Quando acontece com os outros, quando acontece conosco, quando acontece com a nossa família, quando acontece bem pertinho de nós, porque nosso pé está em cima de uma terra. Nós vivemos aqui. E onde nós vamos passando, a gente vai vendo coisas boas e coisas ruins. E alguns que estão dominando o sistema, fazendo alianças com o mal, para pactuar mais o mal, disfarçando, fazendo de conta estão fazendo uma coisa boa e atrás estão botando a mão na cambuca, fazendo de conta que estão ajudando e estão levando vantagem em cima daquilo que estão fazendo de conta que estão ajudando, maquinando coisas para cada vez mais fortalecer o seu guarda-chuva protetor dentro do seu egocentrismo, e nós vimos uma multiplicação da iniquidade. Agora você que crê, você que diz que é cristão, onde é que está a tua justiça baseado em Deus, na sua palavra, na sua mensagem, que mexe dentro de ti e diz, eu não aceito isso, eu não sou conivente com isto, eu não vou fazer pacto com isto, eu não vou me sentar na roda desses camaradas escarnecendo a verdade, escarnecendo o amor, falando mal do próximo e dizendo assim, não, nós vamos entrar lá para meter a mão mesmo porque todo mundo faz. Deixa chegar a nossa vez. Há um momento para cada um, esse é o deles, aí depois é o nosso. Então a gente luta com isso, Estão dentro de uma neutralidade, alguns na zona de conforto, outros que não estão nem aí ligando, porque estão vivendo, estão vegetando na terra, sabe? Vivendo, vegetando, não estão nem aí. Pode acontecer o que acontecer. Desde que recebam algumas migalhas do sistema, capaz, de 4 em 4 anos, 2 em 2 anos, vai entrar o Papai Noel na minha casa, então tá bom assim, interessa. E assim a sociedade vive. Tu vai mudar? Podemos mudar? A partir do teu comportamento, a partir de tu ser luz, de tu ser sal, do seu teu tempero, de tu mostrar que existem valores melhores do que isso, o amor superabunda e abafa o mal. Nós estamos vivendo os últimos momentos na face da terra, a igreja do Senhor, que somos as pessoas, né, que tem esse entendimento em Cristo, os últimos momentos. E se isso vai acontecer, vai acontecer. Está acontecendo. Mas graças a Deus que o que perseverar até o fim vai ser salvo. Isso é sabendo que nós somos miseráveis pecadores, né? Que ao pó retornaremos, e a alma, o espírito, encontrar-se-á com aquele que é o Criador. Quem crer verá, e será chamado pelo nome, bendito ó filhos do meu Pai, entrai para o repouso eterno. Mas enquanto aqui na terra estamos lutando para que a gente consiga implantar o reino dos céus nos corações das pessoas. E é baseado no reino dos céus nos corações das pessoas, para que as pessoas sejam transformadas, renovadas, regeneradas em uma nova criatura, baseado nos seus comportamentos, não na máscara que muitos usam há muito tempo, dessa máscara de tecido ter aparecido aqui em nosso país, para ser usada para
dificultar a nossa respiração e para que um vírus, uma bactéria, seja passado de uma pessoa para outra nos ambientes fechados, ou que tenha muitas pessoas junto no mesmo tempo, no mesmo momento, no mesmo instante. Que essas máscaras muitas pessoas usaram sempre, disfarçadas, que são chamados hipócritas. E esses confrontos, esses choques, nós vamos ter sempre na sociedade. Enquanto nós estaremos aqui, vamos nos confrontar com esse tipo de comportamento, das injustiças com a justiça, do amor com a falta dele, com a luz entrando e tirando as trevas, porque as trevas não existem, é a ausência da luz. Isso caminha junto, próximo, e haverá confrontos. Do calor com o frio, pensamentos diferentes, mas que nós possamos ter a balança do equilíbrio espiritual, emocional. E a gente chega no bom senso, no consenso, de respeitar sempre as diferenças do comportamento das outras pessoas, mas não aceitar certas coisas que acontecem quando o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico, e as pessoas passando necessidade, não tendo habitação, não tendo tratamento de esgoto, não tendo condições sanitárias de viver, não tendo saúde de qualidade, segurança de qualidade, educação de qualidade, e pessoas que estão nos seus lugares controlando isso e fazendo mais para si do que para o povo. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a nós. Vamos dar a saudação aqui. A minha esposa vai... Não consigo porque... Não consegue? Não. E o Catatal tá olhando aí. Ele tá querendo colo, eu acho. Então O Robinho já pegou colo, agora eu vou Catatal. Deixa eu dar a saudação aqui. Deixa eu aproximar aqui. Aqui o nosso lobinho. Nosso lobinho. Vamos aqui. Moraes é lá de Tupanciretã, de Morvão Moraes Moreira. Um abraço aí, meu colega bombeiro da turma Vanguarda. Elze Justin, Simone Silva, filha do meu amigo seu Nadir, ali da Rua da Alegria. Um abraço, dona Simone. Dirceu Melo Bobsim, meu irmão, tá morando em Maquiné agora. Um abraço para ti, meu irmão, fica com Deus. Soará Domingues, da Mecânica Federal. Um abraço para ti, meu irmão. Tudo de bom para você. Saul German, o familiar dele aqui do Barreiro. Ele está morando lá no bairro Campo Novo. Trabalha, não sei se trabalha ainda em farmácia, né? Um abraço aí, meu primo. Fica com Deus. Tudo de bom para ti e para tua família. César Feijó Schwartz, meu primo, Schwarzhaupt. Aí, César, conhecido como Nego. Tá em Rolante ou tá em Cachoeirinha? Esse é o cara. Um abraço para ti, meu irmão. Fica com Deus. Aí, meu irmão, Juarez Espíndola, motorista aí do carro da saúde, né? Um abraço para você, fica com Deus. Aposentou-se agora há pouco tempo. Eu acho que se aposentou, ele está fazendo que se aposentar, deve ter se aposentado. Dona Maria Pazim Ferrari, a mãe do Márcio. Beijo no seu coração, Dona Maria. Fica com Deus, tudo de bom para a senhora. A Dona Genesi, um abraço, Dona Genesi. Dinho Clédson de Souza, meu irmão, um abraço e um beijo no teu coração. O Dinho ajudou a gente, disse que o som tava bom. Que bom, que legal. Obrigado, Dinho, viu? A nossa prima Aline Martins Flores, a filha da Lenita, filha do Henrique e da Lenita. Aline. Neta da tia Leonora, mora lá no bairro Vila Nova, em Porto Alegre. Um abraço para você. A amiga Adriana Dutra entrou também, um abraço, fica com Deus. Deus abençoe vocês também. Fran Marques também entrou. Um abraço para ti, Fran. E são esses nossos amigos. O irmão Celso também estava. Um abraço para o irmão Celso aí, a todos nós. Assim, se passou alguém, pessoal, desculpa, é que às vezes sobe ali e não... O meu amigo, meu colega de serviço, o Vladimir Santelano, está hospitalizado aqui no hospital de Tramandaí, né? Que ele disse Tramandaí. Acho que é Tramandaí. Vamos fazer uma oração para ele e por ele, né? E para todas as pessoas que estão nos hospitais, as que estão em casa também, quem está passando por algum problema de saúde e de relacionamento, qualquer tipo de problema nós todos temos. Então, vamos orar e pedir que Deus dê sabedoria a todos nós, dê graça, alimente a fé, o amor, a paz e a esperança no coração de cada um. Meu amigo Santelano,
Eu não respondi para o menino, agora eu vou entrar ali e vou responder para ele. Que ele tinha entrado em contato comigo, acho que pela manhã já. A Lauri Feijó também entrou agora, ó. Um abraço aí, Lauri, meu primo. Acho que ele mora ali em cima na serra, ali na Lajeado Grande, acho que é. São Francisco. Deus abençoe. Eusia Justin, Eusia Justin. Boa noite. Que Deus abençoe ricamente a tua casa, a tua família. Que Deus conforte a cada coração, a cada vida neste momento. Que toque com sua mão poderosa, abençoadora na dor, na ferida, na enfermidade. Que proteja, que ilumine, que guarde, que sustente. Que entre com seu amor, com sua pureza e com sua verdade, com sua justiça, resgatando as pessoas que estão perdidas, tirando do leito da enfermidade aqueles que estão doentes, tirando para fora do quarto escuro aqueles que estão com problema de depressão, entrando com a luz do amor e da paz em seus corações, dando a esperança de um novo amanhecer. Que nós todos possamos ser mais irmãos, mais amigos, mais justos e mais verdadeiros. Que a nossa boca sempre fale a verdade, que nós não aceitamos o suborno e não sejamos corruptos, como alguns, e como as pessoas passam às vezes um mau pensamento, dando mau testemunho da sua vida e algumas pessoas seguindo a tendência do mal. Que as pessoas valorizem o certo, valorizem o amor, a perfeição em Cristo Jesus. Que observem que o amor permanece, que todas as outras coisas vão passar, mas que firme na fé, nesse amor, nessa justiça em Cristo, nós possamos ser uma melhor pessoa dentro de casa, na sociedade e no trabalho. Sendo aquele sal, sendo aquela luz, como promessa que Cristo disse para a sua igreja, a igreja das pessoas que estão nele, com ele, aonde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá. Deus abençoe a nós todos, a vocês todos. Saúde, shalom. Amém. A Ney entrou agora. Beijo, prima querida, Ney. Amém, então. Beijo no coração de vocês todos. Até mais. Goodbye.